2 Coríntios, capítulo 8, o tema da minha mensagem nessa manhã é: não seja procrastinador. Procrastinador. Palavra que certamente você não ouve com muita frequência. Eu quero aproveitar a oportunidade que ela está aqui. A Andréia, fica em pé, Andréia, fica em pé. A Andréia, ela está ali no shopping trabalhando com comida light, e ela tem um cardápio de comida variado, e muitas pessoas têm ido ali no shopping, vendo ali o seu quiosque. Então, se você puder passar ali no shopping, aqui do lado da loja americana, qual é o nome do shopping ali? Laranjeiras. Então, você poderá dar uma força ali para a nossa irmã nesse início de negócio que ela está montando ali, de comidas light, comidas que vai te ajudar aquilo que você prometeu no dia 31, que ia emagrecer. Andréia é a solução para os seus problemas, ok? 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 8, não seja um procrastinador. Nós temos já ali, deixa eu me achar aqui. Diz assim a palavra de Deus: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outro que desde o ano passado, está falando de 2024, desde o ano passado, principiaste não só a prática, mas também o querer. Convém isso, completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo a segunda a vossa posse. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para o que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daquele, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu, podemos dizer, não teve falta. O que é procrastinar? E nessa manhã eu gostaria de começar a primeira mensagem do ano, desse domingo, falando sobre isso. E eu gostaria de chamar a sua atenção em relação ao verso 11. O verso 11 diz assim: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo a vossa posse. Completai a obra já começada. O procrastinador é aquela pessoa que fica empurrando com a barriga. Ela fica deixando para depois. E o texto do verso 11 que o apóstolo Paulo fala é claro: completai a obra que você começou. O verso 10, que eu brinco aí 2024, termine agora o que vocês começaram no ano passado. Termine agora o que vocês começaram no ano passado. Esse texto, irmãos, é sobre uma oferta. O apóstolo Paulo está falando que a igreja, ela tinha começado a procurar juntar recursos para abençoar os crentes da Judéia.
E a oferta das igrejas da Macedônia era para ajudar os pobres da Judéia que estavam passando por muita dificuldade. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês começaram bem, vocês começaram a juntar recursos, então eu quero dizer para vocês, continue, não pare. O apóstolo Paulo está falando isso porque tinha aqueles que começavam bem, mas terminavam no meio do caminho. Você começa o ano dizendo assim, eu vou fazer, vai acontecer isso, vou caminhar, vou estudar, vou fazer leitura bíblica com a minha família, vou ler a Bíblia toda, vou ler 10 livros neste ano, eu vou fazer. Então você coloca várias etapas, mas logo no início, no primeiro trimestre, você esquece até essa lista que você fez. Nós somos passivos de sermos procrastinadores. Nós deixamos para depois. A procrastinação afeta não só a vida espiritual, mas a vida material. E eu chamo dos procrastinadores gospel, aqueles que começam e não terminam. Começam e não terminam. A Jaqueline e a irmã Marilene começaram aqui encabeçando uma campanha para leitura bíblica em um ano. Então, as duas eram responsáveis por essa área. Esse ano nós vamos voltar também, teremos pessoas responsáveis em fazer isso. Mas o que se viu é que muitos começaram e desistiram, pararam no meio do caminho. E a Bíblia me convida a prosseguir, eu não posso desistir no meio do caminho, porque a nossa trajetória, o Senhor me chamou para uma caminhada com Ele. E Ele disse que não seria fácil, não. O caminho seria estreito, eu não posso parar por qualquer motivo. Eu não posso deixar de estar no culto, de estar louvando a Deus, porque um irmão me olhou de cara feia. O problema é dele, a carinha é dele. Eu não posso deixar de prosseguir nos meus estudos, no melhor para a minha família, de me preparar melhor profissionalmente, de fazer um curso para aperfeiçoar a minha vida profissional por palavras de desânimo. O sinônimo para procrastinar são adiar, demorar, empacar, prolongar, deixar para amanhã, aquele amanhã que nunca chega. Grandes parte dos profissionais autônomos da construção civil, bombeiros, eletricistas, pedreiros, marceneiros, em vários profissionais autônomos têm esse problema. E fala assim, não, amanhã eu venho aqui terminar seu banheiro, que começou. E esse amanhã desse pedreiro nunca chega. É um problema. Parece que é crente danado, né? Então, ou seja, eu quero dizer para você que isso é algo que está nas entranhas. E você se converte, mas você continua ainda sendo um procrastinador de carteirinha. Obras inacabáveis, horrível. Começou algo na sua casa, começou a pintar aquela parede, a parede está no meio até hoje, não terminou. Começou a fazer uma reforma, começou a limpar o guarda-roupa, começou a mexer nas coisas velhas. Eu brinco que aqui na igreja a gente ainda vou ter uma igreja redonda, né? Porque quadrada, toda a quina, quando você vê, tem já um monte de coisinha lá que está sendo guardada e daqui a pouco não vai servir para nada. Dentro da nossa casa é assim. Bom seria que nossa casa fosse redonda, não ia ter quina, queria ver guardar bagulho. Ou seja, é necessário, às vezes, nós termos uma força, e essa força vem do Senhor na nossa vida. O Espírito Santo pode nos ajudar a não vivermos dessa maneira, que tenhamos um ano diferente mesmo. Detalhes, irmão, detalhes que poderão mudar toda a nossa vida. Tem um livro de Miles Brown, ele diz o seguinte: os maiores depósitos de tesouro, preste atenção,
Esse não é meu, não. Os maiores depósitos de tesouros do mundo não são os diamantes da África, não são os poços de petróleo do Oriente Médio, não são os minerais da Amazônia. Na verdade, os maiores tesouros do mundo poderão ser encontrados perto da sua casa, nos cemitérios. Nos cemitérios. São milhares de projetos que nunca foram realizados, milhares de sonhos que não foram concretizados e foram enterrados com o autor dos projetos. Pessoas que pensaram, tiveram uma grande ideia, uma grande iluminação, mas não tiveram coragem de prosseguir. Então, os maiores tesouros do mundo estão nos cemitérios. E o autor afirma ainda que se esses projetos viessem a ser concretizados, certamente o mundo seria diferente. Por que nós procrastinamos? Por que nós vivemos essa situação? E o verso 11, ele diz assim, a obra já começada. Então é antiga, Paulo estava sofrendo disso. Ele diz, completai, por favor, o que vocês começaram. Completai. A minha preocupação, o meu desejo, quando começamos essa obra aqui na igreja, é acabar com esse negócio de obra de igreja. Então, eu não começava um outro andar, não deixava fazer outra coisa, senão, vamos construir lá em cima. Então, vamos construir lá em cima. Vamos construir aqui embaixo, vamos construir aqui embaixo. Não posso quebrar em cima, quebrar embaixo, quebrar tudo e não se termina nada. Vamos por etapas. E concluindo com tudo, com acabamento, com tudo. Para que dê ânimo. Porque, de repente, você vê tudo inacabado e você desiste no meio do caminho. Então, o apóstolo Paulo diz, completai a obra já começada. Você está no primeiro domingo do ano. Dá para você se organizar, pedir a Deus para o Senhor te dar orientação. Pastor, mas isso não tem nada a ver. Ah, é? Romanos capítulo 15, verso 4, eu peguei esse versículo, alguns anos atrás, como a minha divisa. Diz assim, tudo que está escrito, para o nosso proveito foi escrito. Ainda mais você que passa no seminário, eu peguei o seminário do Sul, no momento de mudança, em que se questionava a Bíblia e tantas coisas, e começaram a questionar o Antigo Testamento, mas olha que o apóstolo Paulo diz, tudo, vamos ler, leia comigo, porque tudo, irmão, Antigo Testamento, Novo Testamento, é a palavra de Deus. Tudo que está escrito. Então, verso 11 se encaixa nisso aí. Termine agora a obra já começada. Termine agora a obra já começada. Não deixe para depois. É uma advertência. Paulo ainda falando, 1 Coríntios capítulo, isso foi Romanos 5, 4. 1 Coríntios 10, 11. Tudo que está na palavra for escrita para a nossa advertência. Tudo que está na palavra for escrita para a nossa advertência. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Tudo que está na palavra é para a nossa advertência. O ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O procrastinador, ele diz assim, por que fazer hoje se você pode deixar para amanhã? Por que fazer hoje? Para quê? Para que essa correria? Aí vai empurrando com a barriga. E esse amanhã nunca chega. Vamos ver, esse lado aqui vai ser o ditado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E esse aqui vai ser os procrastinadores, ok? Por que fazer hoje se você pode deixar para amanhã? Então vamos lá. Ih, está fraquinho esse lado, né? Vocês aqui de novo. Vamos, bem bonito. Não dê. Mais uma vez. Não. Você
Por que fazer hoje? De novo. Agora você se vingue dele. Vamos lá, bem bonito, apontando para ele. Não dê. A resposta? Não. Qual a resposta? Por quê? Por que fazer hoje, se eu posso deixar para amanhã? Essa é a palavra do procrastinador e esse amanhã nunca chega. Irmãos, aí eu trouxe alguns exemplos bíblicos de situações na Bíblia que houve procrastinação. Gênesis capítulo 19, de 12 a 16. A Bíblia diz algo muito interessante de alguém que recebe a notícia de um terremoto, de alguém que recebe a notícia, ó, vai cair tudo, sua casa está rachada, vai tudo vir ao chão. E é necessário um anjo vir pegar pela mão que a pessoa está procrastinando. Olha o que diz aqui, Gênesis 19, 12 a 16. Toda a igreja. Então disseram aquele homem a Ló: ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e das suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, tirar e puser fora da cidade. Irmão, como alguém que recebe uma notícia dessa, a cidade vai ser destruída, a pessoa fica... não, será que vai, será que não vai? Irmãos, a Bíblia fala que Deus enviou anjos, 2 anjos, falar com eles. Os anjos avisaram, olha, babou, vai ser tudo destruído. Mas eles ainda estavam procrastinando. Não vai ser bem assim. Não era uma família indo para a praia, irmãos. Indo para a praia, vamos para a praia? Peraí, deixa eu amarrar aqui, deixa eu procurar alguma coisa, Não era uma distração, era mesmo uma procrastinação, era mesmo uma demora sem calcularmos. A Bíblia diz que foi necessário Deus mandar um anjo pegar na mão dele. E eu pergunto, por que Ló demorou? Por que Ló demorou? A Bíblia não diz. Vamos fazer uma especulação? Talvez ele tentou convencer os seus genros. Demorou muito tentando convencer os seus genros. Talvez apegado às coisas materiais, que ele cresceu muito, ele virou rico naquele local. Talvez convencendo a esposa a ir. Vocês sabem que deu aquele problema lá no caminho, né? A esposa não chegou. Então, nós não sabemos o motivo, mas sabemos que ele estava lento, a ponto dos anjos apressarem ele, os anjos cobraram ele, os anjos arrastaram ele pela mão, ele, suas filhas, seus cachorros, seus gatos, seus periquitos, papagaios, vai tudo. Vamos embora, gente. Vai ser tudo destruído. E eles estão deixando para amanhã. Olhe para mim, preste atenção. Assim será a vinda de Jesus. Assim será a vinda de Jesus.
A Bíblia diz que quando, na destruição, eles casavam e davam-se em casamento. Ninguém queria saber de nada no dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, e Jesus volta, e veio o dilúvio e matou aquelas pessoas, e veio o fogo do céu e destruiu a cidade de Sodoma, e a Bíblia diz que assim será na vinda de Jesus. Nós estamos, talvez, distraídos, e não estamos nos atentos que os sinais se mostram cada vez mais. A Bíblia fala que eles estavam lentos. Os anjos pegaram pela mão, tiveram que tirar de lado de fora, porque eles estavam devagarinho, andando, talvez ainda muito preocupado com tudo que aconteceu. Êxodo capítulo 4, verso 24 e 26, um outro exemplo. Você sabe que Deus não é bipolar. Deus não fala uma coisa e depois mudei de ideia, né? Existe homem bipolar, mulheres bipolares, e existe pessoas bipolares. Mas o capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodo fala que Deus convencendo a Moisés a entrar no projeto dele. Êxodo 4, 24, nós vamos ter esse acontecimento. Mas antes, lá no capítulo 3, no capítulo 2, você vai ver Deus falando para Moisés: Moisés, vá para o Egito. Aí Moisés diz: eu sou homem pesado de língua, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou flamenguista. Ele deu várias desculpas. Para não ir. E Deus convencendo. Agora, no meio do caminho, Deus quer matar Moisés? Como é isso? Deus quer matar Moisés no meio do caminho? Vamos ler o texto. Êxodo 4, 24 a 26. Toda a igreja comigo. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o quis matar. De novo, volta lá. Então, Zípora, a esposa dele, pegou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele, então disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés aceitou o desafio de tirar o povo do Egito. E as condições que Moisés levou foi a palavra do Senhor. Mas se você observar no capítulo 17 de Gênesis, todo o capítulo 17 a 14, são bastante versículos, Deus havia formado uma aliança com Abraão, estabeleceu com Abraão, e aquela aliança estava vigente. E o verso 10, nessa aliança de Gênesis 17, aí o verso 10, diz assim: todo o sexo masculino serão circuncidados na carne até o 8º dia, diz o versículo 12. Moisés sabia da aliança que Abraão havia feito com o Senhor, uma aliança de sangue, que havia sido guardado por gerações e gerações. Só que, por algum motivo, Moisés não circuncidou seu filho. Já estava chegando ao 8º dia e o menino não havia sido circuncidado. Talvez Moisés disse assim: tá, amanhã eu faço. 8 dias, amanhã eu faço. Sabe aquele negócio que você sabe que você tem um tempo bom e você deixa para o último momento? Moisés, amanhã eu faço. E diz a Bíblia que o verso 25 falou que Zípora, a mulher de Moisés, que não era de Israel, era uma mulher egípcia. Zípora, a mãe da criança,
ela tomou uma decisão, ela pegou uma pedra afiada, ou seja, um bisturi da época, e circuncidou o filho e jogou a parte que ela tinha tirado do seu filho, do prepúcio, no chão perto de Moisés, e disse: tu és um esposo sanguinário. Eu creio, especulação do pastor, se tivesse aqui o irmão Arlindo, que Deus o tenha, ele ia dizer: pastor, eu discordo. Depois, toda vez quando eu dava meus achismos, ele discordava. Mas eu creio, aproveitando que Arlindo não está mais aqui entre nós, eu creio que Moisés tentou convencer a Zípora. Imagino, relacionamento marido e mulher até hoje ainda está na moda. Então Moisés tentou convencer a Zípora. Deve ter dado uma dor de cabeça para Moisés. E aquela mulher, ela não tinha esse costume: vai sacrificar meu filho, vai fazer isso com meu filho. Naquela época não tinha uma higiene, não tinha xirlocaína, não tinha nada, teria que ser pedra, uma lasca de pedra afiada, não tinha nem bisturi. Imagina. Então a Bíblia diz que para ela aquilo era muito, mas a Zípora viu alguma coisa muito tremenda. Ela viu algo que Deus estava indo mesmo para resolver aquela situação. A Bíblia diz que o Senhor ia para matar Moisés. Talvez a criança iria junto. E a Zípora correu e tomou a decisão de fazer isso. Eu acredito que isso é uma procrastinação da parte de Moisés. Ele sabia da aliança. Ele sabia que todo menino precisa ser circuncidado. Olhe para mim, você sabe, a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Você sabe que é a sua responsabilidade. Depois de ficar chorando, dizendo: a escola, a faculdade, problema. Pode ir para a faculdade que for, para o local que for, mas se você ensinar o menino no caminho que ele deve andar, não terceirize para a igreja, não terceirize para pastor, para professor, é contigo, mata no peito, é com você. Moisés sabia e não fez. Eu sei e não faço. Eu tenho meu neto, eu preciso ministrar na vida do meu neto. Eu preciso. Tiago uma vez estava um envolvimento na faculdade, tinha algo muito que ele compartilhava, e eu fiquei muito preocupado, orando. Ele me viu muito preocupado, ele me fez uma pergunta: pai, o senhor não se garante no ensinamento que o senhor deu a mim, a minha irmã e o meu irmão, não? Os valores que o senhor passou? Será que esses valores não contam, não? Então, ou seja, a Bíblia ainda está em moda, irmãos. A palavra de Deus diz: ensina, ensina, ensina. Vai ter problema no meio do caminho? Vai ter, mas pode deixar. A palavra está plantada. E no momento certo vai germinar, tu vai ver e tu vai glorificar a Deus. Nós batizamos aqui o João, filho de Verbena. Verbena já está falecida. Como Verbena chorou por esse rapaz. Está João aqui agora buscando ao Senhor. Verbena não viu, mas a palavra semeada floresceu. Amém? Então não se preocupe, não é para você ver, não é para sua vaidade, não. Não é para sua vaidade, é para a honra e glória de Deus. E Deus foi glorificado na vida de Verbena, na vida do filho dela, mesmo que Verbena não viu. Não precisa ver, você não precisa ver. A Bíblia diz que Moisés tinha que fazer e não fez. E o Senhor foi para resolver a situação. Então, meu irmão, tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Não vem dizer: pastor, isso é Antigo Testamento. Não me fala isso, eu dou um tiro com a minha Bíblia. Pá. Ou seja, em nome de Jesus, nossas famílias já estão vivendo em situação de risco. E só você tem um colete, só você tem aqui a parabala, como é que é o nome? Um colete à prova de bala.
O colete à prova de bala para ninguém atingir as lanças, as flechas inflamadas do maligno, não atingir, está contigo, está na sua casa. É você que tem que vestir o seu filho. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Moisés, ele procrastinou. Agora, para encerrar, situações de pessoas que não procrastinaram. Gênesis capítulo 17, verso 9. Eu tenho que terminar bem, né? Senão você vai para casa chorando. Gênesis 17, verso 9. Deus promete um filho, verso 17. Verso 16 diz que Deus promete um filho a Abraão. Verso 21 diz que Deus renova uma aliança com Abraão, que todo nascido será uma bênção. Verso 22, ao findar a fala, a Bíblia diz que Deus se retirou. Então, verso 17, bota o 22 para mim, por favor. Diz assim, aí vem um diálogo de Deus e Abraão, de Deus e Abraão, de Deus e Abraão, e Deus acaba de falar e o Senhor sai. Irmãos, a Bíblia diz que ao terminar aquele culto, para mim foi um culto, aquele momento de Abraão e Deus, aquele foi um culto. Ao terminar aquele culto, na minha Bíblia diz que imediatamente, ele não procrastinou, ele não deixou para amanhã, imediatamente, a Bíblia diz que ele, ao terminar o culto, Abraão começou a tomar as providências, Abraão começou a trabalhar no sentido de cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado. Outro exemplo de pessoas que não procrastinaram, Eliseu, 1 Reis 19, ao ser ungido, o Eliseu fala para Elias, eu entendi o que você fez, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, e voltarei e irei contigo. A Bíblia diz que o Eliseu foi, sabe o que ele faz? Ele foi vender os bois no mercado, nada. Vender boi no mercado dava muito trabalho. Ele pegava os bois e arava a terra. Quando o Elias encontra ele, ele estava na 12ª juntas de boi, lá atrás. Tinha 12 boizinhos na frente. Então a Bíblia diz que quando Eliseu chama ele, ele é ungido, na mesma hora, ele mata os bois, ele pega aquela madeira que era para arar a terra, ele acende um fogo, faz um churrasco, distribui a carne, nem vende, foi uma churrasqueira de 12 bois, deu churrasco para todo mundo e foi atrás de Eliseu. Certamente, o Íris fala, o Íris, o nosso tesoureiro, Yuri falaria assim, pastor, vamos vender para ajudar a terminarmos a fachada da igreja, vamos vender os bois. Nada, ele não quis saber de nada, ele matou, ele queimou, ele distribuiu, ele deu, porque ele entendeu que o Senhor estava chamando. Meu irmão, e eu termino com um exemplo de Pedro e André. Marcos 1,18. Pedro e André. Jesus encontra esses dois homens. E diz a Bíblia assim, toda a igreja. Tinha peixe na rede? Nós não sabemos em que situação estava. Eu só sei que eles não procrastinaram, deixaram a sua rede e prosseguiram. O primeiro grupo, talvez, de exemplos que eu dei, não deu ouvido. Ló recebeu os enviados de Deus, Deus falou através dos anjos, mesmo assim, ele não deu ouvido. O anjo falou, bora, pressa, pressa, pressa. A procrastinação talvez um questionamento daquilo que Deus está falando. Deus está falando, mas como vai ser, Senhor? Não interessa. Crê somente. Crê somente. Hebreus capítulo 3, 7 e 8 diz que existe um perigo
daquele que não consegue ouvir a voz de Deus. Hebreus 3, 7 e 8. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ouvir o que Deus está me falando nesta manhã. É o momento em que o Senhor está falando. Hebreus, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Vamos lá? Portanto, fique de pé, para fingir que está acabando. Primeiro domingo do ano, talvez você esperava uma palavra de autoajuda. A melhor autoajuda é a ajuda que vem do alto. E o Senhor está te convidando a você receber essa ajuda do alto, para que você pare de adiar. E tem vários exemplos de homens que procrastinaram na Bíblia e homens que não procrastinaram. Josué 18:3, a Bíblia diz que ele disse assim: Deus mandou, nós vamos fazer, nós vamos tomar posse da terra, vamos fazer a nossa parte. Deus quer te falar nesta manhã. Ele te convida a participar da obra dele. Deus é Deus, Deus pode tudo, mas ele optou em trabalhar contigo, comigo, com a igreja. E nós não podemos falhar. Amém? Você recebeu essa revista. Eu pedi, a Dalva estava distribuindo, eu pedi, bota o nome. Sabe por quê? Porque por mais que é pago, não é R$5 não, é R$10, segundo meu tesoureiro, tá? R$10. Por mais que você compra, você paga, mas às vezes as pessoas, no domingo que recebe, já deixa largado aí. Todo trimestre a gente recolhe umas 5. Aí eu falei, bota nome que eu quero ver, para mim mandar alguém levar na casa, né? Vou ter o prazer de levar na casa. Por que, irmãos, eu estou fazendo? Porque vai mudar a sua vida? Não, é uma revista, mas é um estímulo para você estudar a lição, estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia. Então, em nome de Jesus, faça aí alguns desafios, algumas considerações dessa palavra nessa manhã. Eu não sei se o pregador foi objetivo, se você entendeu o que Deus está te falando, mas, em resumo, não procrastine mais. Amém?